Oi pessoal, tudo bem? Professor Júnior aqui mais uma vez para as nossas aulas de biologia. Bom, hoje vai ser a segunda parte da classificação, o estudo da taxonomia dos seres vivos, e hoje a gente vai continuar ali a fala que nós ficamos na última aula falando a respeito do sistema binominal, que foi a classificação feita por Linneu. Bom, após essa classificação binominal, ele propôs uma outra forma de classificação com respeito a agrupar realmente os indivíduos que são mais semelhantes entre si. Ele foi então e acabou propondo esse modelo taxonômico aqui, esse modelo de classificação aqui que vocês estão vendo, chamado de reino, classe, ordem, gênero e espécie. Conforme foi passando o tempo, foram vendo que esse modelo de classificação faltava talvez alguns itens no meio aqui, alguns outros níveis taxonômicos para englobar algumas outras classificações. Foi daí então que eles mudaram para reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então esse daqui é o nível taxonômico ideal para você poder colocar uma espécie, você classificar uma espécie. O que você precisa entender é que conforme o indivíduo ele vai descendo no nível taxonômico, mais características você introduziu na espécie para com que ela fique em menor números. Por exemplo, se a gente fala do reino animal, a gente está se referindo a uma quantidade muito grande de seres vivos. Aí você vai lá e fala, não, eu quero aqui apenas do reino animal aqueles que possuem um cordão nervoso. Aqueles que possuem cordão nervoso. Então você tirou dali uma grande quantidade de seres vivos que não possuem esse cordão nervoso. Então, conforme você vai colocando algum critério, você vai afunilando a quantidade de seres vivos porque você acrescentou mais características que você pretende de uma determinada espécie que você está estudando. Uma forma bem fácil para você poder memorizar essa sequência é utilizar a sigla Reficofage. Aqui você tem reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Reficofage. Repetiu isso umas 3, 4 vezes, daqui a pouco você está falando reficofage o dia inteiro. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Essa outra imagem aqui, ela exemplifica exatamente isso que eu estava falando para vocês. Você percebe que o reino, ele engloba uma quantidade enorme de espécies. O filo diminui, porque você colocou uma característica dentro daquele grande reino animal. Depois você introduziu uma outra característica, que é a classe, e depois uma outra que é a ordem, uma outra que é a família, uma outra que é o gênero. Até que você chega na espécie. A espécie se refere nada mais nada menos do que um tipo de ser vivo ali, né? Não existe outro igual àquela espécie. Tanto que para você poder lembrar, quando eu disse na última aula que a classificação binominal, a nomenclatura científica, ela tinha 2 nomes. O primeiro nome, lembra que você escrevia com a primeira letra maiúscula, o restante todo minúsculo, inclusive o segundo nome. Aquele primeiro nome, no caso, por exemplo, da Coffea arábica, que é do café, o Coffea é o gênero e arábica é a espécie. Então, Coffea arábica é o nome da espécie. Esse indivíduo que tem essas características. Então ele passou por um crivo de várias características até chegar só naquela espécie. Por quê? Porque existem várias outras tantas espécies de café, mas que chegou nessa espécie foi apenas uma Coffea arábica. Olha só, nessa imagem aqui, eu consigo mostrar para vocês ainda melhor. Deixa eu tirar eu aqui de cima por enquanto. Olha só aqui a quantidade de indivíduos que eu coloquei no reino animal. Então tem ali o cão, o lobo, a raposa, o urso, o homem, o sapo, que no caso aqui na imagem é uma perereca, né? A assídia, que vive no mar, e a barata. Então todos esses indivíduos são do reino animal. Só que quando eu passei para o outro nível taxonômico, que é o filo, e eu disse assim, não, eu quero estudar os cordados. Os cordados são aqueles que possuem cordão nervoso aqui, como no caso dos seres humanos tem a medula, né, no meio das vértebras aqui. Então você vê, por exemplo, que a barata
já caiu dessa história aqui. Não tem esse cordão nervoso, tá? Aí eu coloquei aqui para vocês um outro nível taxonômico que é o subfilo. E eu coloquei aqui que a característica ele precisava ser vertebrado, tá? Então precisava ali dos ossos. E ali já caiu, por exemplo, a Assídia que não é vertebrado, tá? Então você vai vendo que eu vou acrescentando características, vai diminuindo ali a quantidade desses seres. Depois aqui, ó, nós temos outra classificação, que é o mamífero. Então, aqueles que mamam quando filhote. Aí já quem saiu aqui, saiu ali a perereca, saiu o sapo, que não são mamíferos. Então você está vendo, eu estou colocando mais características, está diminuindo esses seres que eu estou trabalhando. Depois a ordem dos carnívoros. Então o homem saiu, porque o homem é onívoro. Ele se alimenta tanto de carne quanto de vegetais, né? Mesmo que você é uma pessoa que não come salada, vegetal algum você come, com certeza, né? Arroz, por incrível que pareça, você não sabe, é um vegetal também, tá bom? Não é feito em laboratório, nada disso não. O macarrão tem ali a farinha, então você precisa ter ali, obviamente, um vegetal para isso. Então o homem é onívoro. Aí foi colocada uma outra característica agora que é a família. E a família dos canídeos, ou canidae. Então saiu a família dos urcídeos ou ursidae, que é o urso. Então ainda continuamos afunilando. Até que chegamos aqui no final, eu coloquei mais uma característica. Dentro dos canídeos eu quero o gênero Canis. Então quem saiu foi a raposa. E aí chegamos na espécie que é o Canis familiares, que é aquela espécie que você tem aí na sua casa, tá bom? Bom, espero que tenham conseguido entender esses níveis taxonômicos, são muito importantes para a prova de vocês. Gente, um grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.